No vídeo de hoje vamos trazer a análise do JSRE11, o Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas do Banco Safra. Trata-se de um fundo que apresenta um grau de concentração importante em seu portfólio, que todo investidor deveria conhecer, mas que tem apresentado aí uma queda na sua vacância no último ano. Então vamos avaliar os seus principais números e ver como é que se encontra o seu resultado em comparação a outros fundos de lajes corporativas. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E já vamos começar trazendo o portfólio do fundo. 44% da sua carteira correspondem ao edifício Tower Bridge Corporate, a Torre Mabel e Ebony do Rocha Verá representa 18% da carteira do fundo, 19% está no edifício Paulista e 14,4% no WTNU3. E tem uma pequena participação no edifício Praia de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Começando então com o Tower Bridge, o fundo é proprietário de 100% desse prédio, que foi um prédio construído em 2013. Ele apresenta nesse momento uma vacância física na casa de 6,9%. Esse prédio ele fica próximo à ponte estaiada da cidade de São Paulo, ali na Marginal Pinheiros, né? Então, fica muito bem localizado aí numa das principais regiões da cidade. As torres Mabel e Ebony, o fundo possui 40% dessas torres, né? Então, um total aí de 22 mil metros quadrados, né? O fundo tem uma vacância física de 20,9%. A Torre Nações Unidas 3, né? Então está com vacância zero no momento e o fundo possui 64% dessa torre, que possui uma classificação AAA. O edifício Paulista, né, o fundo é 100% proprietário dessa torre, que sofreu um retrofit em 2012 e hoje tem uma classificação AA. A vacância física é de 4,6%. E tem uma pequena participação ali, são 700 metros quadrados, no edifício Praia de Botafogo, então na cidade do Rio de Janeiro. O total, o fundo possui quase 122 mil metros quadrados e uma vacância física de 8,1%, representando uma vacância financeira de 12,9%. Nesse primeiro gráfico, a gente tem aí a composição do setor dos inquilinos, né? Então, a parte de seguros responde por 26%, seguidos de saúde e tecnologia. Ao total, são 62 inquilinos. A maior área, né, a maior locação fica com a Allianz, seguido pela Zurich Minas, o Einstein Banco Votorantim. Então, essas são as principais posições. O reajuste do contrato, a maior parte pelo IPCA. O edifício Tower Bridge não poderia ser diferente, ele responde pela maior receita, né, do fundo como um todo. Temos agora uma informação bastante interessante, né, que é a evolução da ocupação desses prédios, né? Então, a gente percebe que especialmente o edifício Paulista, né, foi responsável por um ganho importante em termos de ocupação geral do fundo, e com isso a vacância ela caiu ali há um ano atrás de 14,4% para 8,1%. Ela tem diminuído aos poucos, né? Então esse é um dado interessante desse fundo, que acaba se refletindo ali em maior capacidade de pagar proventos no futuro. E trazendo alguns comentários adicionais do portfólio, a gente observa aí que o nível de inadimplência está zero em praticamente todos os edifícios, e dessa forma a gente percebe aí uma vacância de 33% na Torre Ebony,
Na Torre Mabel, 10%, 6,9% no Tower Bridge e 4,6% no edifício Paulista. Em relação à receita do fundo, né, chama atenção ali os 15,5% na área de seguros no edifício Nações Unidas, Torre 3. Né? Então a gente tem a distribuição ali referente à receita de cada imóvel. Já o Tower Bridge Corporate, que é o maior área do fundo, né? Ele tem aí 13% na área de seguros e 10% na área de saúde. Neste resumo, a gente tem aí 2,4 bilhões de imóveis, dando um patrimônio líquido na casa de 2.300. Alavancagem na casa de 150 milhões de reais. Na visão gráfica, né, a gente tem 97% investidos em imóveis e a alavancagem de 150 milhões, aí ficando um pouco mais clara. O fundo possui alguns investimentos em fundos imobiliários, né, que representam aí na casa aí de 69 milhões de reais. Chama atenção o HGPO, né, que é um fundo de escritórios do Credit Suisse. Trazendo então o resumo de resultados, né, o fundo recebe aí na ordem de 10 milhões de reais com os imóveis e 1.700 com os fundos imobiliários. Tirando as despesas, o resultado fica na casa de 8 milhões. Ficou um pouco abaixo aí do rendimento distribuído, pois ele tinha uma sobra aí de outros meses para distribuir. Né? Então essa é a composição de resultados. A gente vê aí que a vacância física, né, a vacância financeira, desculpa, ela acaba trazendo aí um impacto relevante para o fundo, trazendo uma queda de 14 centavos por cota. E embaixo a gente tem aí o histórico de rendimentos desse fundo. Trazendo agora uma visão do retorno total, a gente observa que em termos de valor de mercado, ele se comportou aí perdendo do IFIX para o IFIX, né? Então, esse é um ponto de atenção, né? Mesmo com o rendimento, ele ficou abaixo aí do IFIX no período. É um fundo de bom nível de liquidez, ele tem fechado aí o mês de junho com 58 milhões de volume negociado. Então, em termos de liquidez, não é um fundo que causa qualquer preocupação. Agora vamos ver os principais números dele frente a outros fundos de escritórios, né, de lajes corporativas da Bolsa. O dividend yield dele é um dividend yield intermediário, né? Então não está entre os melhores, né? Mas também não é tão ruim assim, considerando o setor, né? A relação preço-valor patrimonial está em 0,71. O dividend yield caiu 3% nos últimos 3 anos, né? Considerarmos que apenas o HGRE11, né, apresentou aumento do seu dividend yield. A liquidez dele é muito boa, na casa de 2,8 milhões. Tem 98 mil cotistas e a sua taxa de administração está do grupo aí dos mais baixos dentre os fundos de escritório desse grupo. Em termos de valorização de cota, né, há um ano ele ganhou 6%, que dá um ganho total de 13%, sendo um resultado bastante positivo em cima da inflação. Já o investimento de 2 anos, né, com a perda de valorização da cota, ele tem um resultado de 2,6%. Aí mostra, né, para a gente a importância de conseguir fazer aquisição a um preço competitivo do fundo imobiliário. Pode ser a diferença entre ter um bom resultado ou não. E neste gráfico a gente consegue ter uma visão bem clara aí de como oscilou a cota do fundo ao longo dos últimos anos. Ele possui um desconto importante, né, sendo negociado quase a R$80 e o seu valor patrimonial na casa de 112. E finalmente vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no JSRE11. Lado positivo, ele tem um bom nível de liquidez, ele tem uma taxa de administração mais baixa entre fundos similares
e um valor relativamente mais baixo do que o histórico dele. Do lado negativo, ele tem concentração das receitas em um único edifício, vacância financeira impactando nos pagamentos do fundo, uma vacância importante, né? Os números medianos quando comparados com outros fundos semelhantes e a queda de dividend yield nos últimos anos também é um ponto aí que chama atenção, né? E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.